Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos nossos recursos, né, que todo mundo tem, internos, para resolver todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Aqui, Alice Damasceno, psicóloga, cuidando das suas emoções. Lembrando a você que eu tenho um curso na plataforma Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida, no link na descrição deste vídeo, e também um e-book Vencendo a Ansiedade, também no link na descrição deste vídeo. Depois você vai lá para conferir. Então, voltando aqui para o nosso tema de hoje, eu quero aproveitar uma frase, tá bom? Que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês, porque o conteúdo dela me chamou muita atenção. E tem a ver também de forma indireta com a qualidade da nossa vida emocional, porque eu digo sempre para vocês, o que está nas emoções, na nossa história, mal elaborado, vai acabar refletindo no nosso corpo. Então, a qualidade dos nossos pensamentos, relacionamentos, e da forma como a gente lida com tudo que aconteceu, vai ter uma influência direta na nossa saúde. Então, a frase é a seguinte, preste atenção aqui comigo. Não construa um muro em torno do seu sofrimento. Não vai te proteger, vai te impedir de sair da situação que precisa mudar. Quem fala, escuta a si mesmo. Então, eu achei interessante essa frase e queria falar um pouquinho dela com vocês, porque muros delimitam, né? Então, se você compra um terreno, por exemplo, e vai construir algum tempo depois, você tem que colocar um muro para sinalizar que ali é uma propriedade privada, para impedir que as pessoas cheguem, né, joguem lixo, façam qualquer coisa. Então, o muro, a função dele é de proteger, de delimitar, ok? Isso no campo físico. Agora, muros emocionais, né, que você se cerca, né, de uma proteção com seu silêncio, com não compartilhamento, ou escondendo até de você mesmo alguma dor, algum sofrimento, alguma coisa que você poderia compartilhar com as pessoas, mas não o faz. Então, esse muro invisível, né, que eu estou falando aqui, fazendo uma metáfora, ele pode ser prejudicial. Que ao contrário do outro que protege uma propriedade, esse muro que eu estou fazendo referência, invisível, ele pode te prejudicar. Então, ele pode impedir de você se abrir, de você se tratar e de você resolver as questões, as feridas emocionais que podem estar sangrando, te machucando e aumentando caso você se recuse, né, a cuidar de alguma forma, tá bom? Então, eu vou fazer aqui algumas colocações para você poder refletir melhor sobre essas questões. Em algum momento da vida, nós vamos sofrer algumas coisas, frustrações, decepções, perdas, né? Enfim, muitas coisas podem acontecer nessa jornada, nesse percurso. Vamos ter os dias bons e também os dias mais difíceis. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esses dias mais difíceis. E todos nós queremos o bem-estar, todos nós queremos que tudo corra bem, mas às vezes alguma coisa foge do nosso controle. Então, vamos ver. Acontece alguma coisa, uma perda, uma situação de separação, uma coisa que te dói ou que te incomoda muito. Você tem algumas reações possíveis, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. A primeira, de resiliência. Tem pessoas que são muito resilientes, quer dizer o quê? Que as coisas acontecem e elas têm uma força interna muito grande, uma forma mais objetiva, uma maneira mais direta de lidar com as questões que acontecem e no instantinho entre aspas, né, num tempo talvez relativamente pequeno, elas conseguem se retratar, elas conseguem reagir, aproveitar daquilo para a vida delas e seguir em frente. É uma forma mais rápida, né, de resolver as questões internamente, dependendo do que acontece. Tem outras, talvez a maioria, não tem uma estatística, não conheço uma estatística que fale isso com precisão, mas eu creio que a maioria leva um tempo, que é um tempo do coração, que é um tempo dela, que não depende do calendário gregoriano que a gente segue, para resolver as questões. Então ela medita, ou então ela faz orações, ou lê alguma coisa que possa melhorar, ou procura ter um tratamento, se for o caso, mas ela tem um tempo de elaborar aquelas questões, seja elas quais forem, se recompor emocionalmente, fisicamente e prosseguir. Mas tem aquela outra possibilidade, que é a mais perigosa, é que eu quero fazer referência aqui. É a pessoa que se fecha e cultiva a dor. Então, no momento que ela coloca um muro,
né? Ela fica fechada naquela situação, naquele sofrimento, e aí dando volta em torno dele, fazendo perguntas, por quê, não sei o quê e tal, e fica ali cultivando, como você cultiva uma flor, uma planta. Aí quanto mais adubo você põe, mais aquele negócio cresce. Tudo que você investe, cresce, né? Então, a pessoa fica naquele sofrimento. Isso é uma atitude perigosa, porque isso sendo acumulado ao longo do tempo pode traduzir em algum mal físico, né? Mais tarde. Mas por que isso pode acontecer, né? Primeiro, é uma dificuldade de se confrontar. Ela prefere ficar no silêncio e não lidar com a situação de uma maneira assertiva. Depois, ela pode ter uma dificuldade de buscar realmente uma solução, né? Tem assim um ganho secundário de ficar naquele lugar de vítima, né? De coitada, me aconteceu isso comigo, não sei o quê, né? Então ela tem aquela dificuldade de romper com esse silêncio, de romper com esse comodismo, de romper com a situação que pode ser difícil e uma coisa desconfortável, mas ela deixa para lá e vai empurrando, né? Assim, de qualquer jeito. Depois, dificuldade de perceber que ela tem recursos internos para resolver o problema. Só que às vezes ela não está conseguindo enxergar, não está conseguindo alcançar por elas mesmas. Porque às vezes nosso olhar não permite que isso aconteça. Nós precisamos do olhar do outro, precisamos de uma condição mais neutra que uma pessoa de confiança pode te dar para que você possa enxergar algumas situações e aí não ficar cultivando mais isso e resolver. Pode também ter uma vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de compartilhar, por medo do que o outro vai pensar dela, ou por medo assim, o que vai pensar de mim? Eu fiz isso, eu errei daqui, eu fiz aquilo outro, fui capaz de pensar aquilo ali. Então, por conta dessa vergonha, né, por conta desse medo do que o outro vai pensar, você acaba ficando retida também com as suas questões, suas dificuldades, fragilidades, né? Fica escondendo elas. E, finalmente, assim, é um medo, né, de sair daquela situação que de repente já é familiar, apesar de não ser boa, para conquistar novos espaços, novos olhares, novos posicionamentos mais amadurecidos, aprender com tudo que aconteceu, se fortalecer, né, e prosseguir sua caminhada. Entendendo que nós temos a PNL, é um dos pilares da PNL, exatamente esse, né, a programação neurolinguística. Nós temos todos os recursos que precisamos dentro de nós, mas às vezes nós não conseguimos acioná-los. E é por isso que nós precisamos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, da ajuda do olhar do outro, né? Porque todo sofrimento, toda situação, ela pode ser útil na medida que você pode usufruir daquilo que aconteceu, se fortalecer, né? E ir em frente e desapegar. Nós precisamos desapegar das toxinas que a gente mesmo cria, nesse caso, ou então o que as pessoas nos falam, ou que as pessoas, né, às vezes comentam conosco. Precisamos desapegar desse sofrimento que é desnecessário, desapegar dessa situação de ser vítima o tempo todo para poder se dar a oportunidade de viver de forma assertiva, de forma mais leve e de forma mais amadurecida com inteligência emocional. Então, desapegar-se disso é muito importante. E se você acredita em Deus, olha para cima, peça ajuda. E se você tem recursos e você sabe que tem, acredita neles, olha para dentro de você, busca recursos que você mesmo pode lidar com a situação. E se isso ainda continuar difícil, então você olha para o lado, peça ajuda a alguém, ou um profissional, ou alguém da sua confiança, que você possa realmente se abrir, você possa se colocar, se derramar, para que a situação fique mais clara para você e para outra pessoa, e ela possa então te auxiliar nessa jornada, nesse problema especificamente, né, nessa situação de sofrimento, de dor ou de qualquer coisa difícil que você esteja passando, certo? Então, se você gostou desse vídeo, faça a inscrição, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários e também lembrando do curso Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida, né, o link está na descrição desse vídeo e também o e-book Vencendo a Ansiedade, que o link também está na descrição desse vídeo e o site www.alicedamasceno.com. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.